Fala meninas, passando aqui para mais um conteúdo nessa sexta-feira. E eu queria começar esse vídeo compartilhando com vocês algo que eu vivi lá em 2019, que vai ser o nosso pano de fundo para o que a gente vai trabalhar nessa sexta-feira. Em 2018 eu frequentava uma igreja e eu fui a uma pregação um dia. E lá foi nesse dia, teve um pastor que não era da nossa igreja que foi pregar lá. E ele estava contando da experiência dele, ele tinha acabado de voltar de Israel. E ele contava da experiência dele lá. Enquanto ele contava, eu fui sonhando ali, né? Imaginando como seria estar lá, no barquinho, no Mar da Galileia, onde Jesus, né, atravessou tantas vezes aquele marzinho, que é um lago, né? E eu ficava pensando ali, Jesus andando naqueles lugares todos, eu ficava pensando naquilo e eu comecei a sonhar enquanto o pastor falava aquilo. E quando eu cheguei em casa, eu sempre deixo do lado da minha cabeceira uma cadernetinha com uma caneta, porque à noite eu começo a pensar muitas coisas, às vezes eu tenho boas ideias e coisas que eu gosto de anotar, né? E aí eu deixei essa cadernetinha do lado, à noite eu sentei na cama, peguei essa cadernetinha e comecei a anotar. Comecei a escrever como tinha sido aquele momento ali em que aquele pastor falava tanto de Israel e tal. E eu falei com Deus naquela noite. Foi em junho de 2018. Eu falei com Deus naquela noite. Eu falei, Deus, se for da vontade do Senhor, me permita um dia, antes de eu morrer, conhecer Israel, conhecer Jerusalém, lá onde Jesus pisou. E por incrível que pareça, menos de um ano depois, em abril de 2019, essa pregação, isso que eu escrevi aconteceu em junho de 2018, em abril de 2019 eu fui para Israel e para a Turquia. Como que isso aconteceu, Viviane? Primeiro, foi um milagre de Deus, é isso que eu quero compartilhar com vocês, é um milagre sobre o que Deus pode fazer, foi um grande milagre, porque em fevereiro um casal da nossa igreja, dessa igreja que a gente frequentava, eles chegaram pra gente e nos deram essa viagem para Israel gratuitamente. A gente não gastou R$1 com a passagem, com a hospedagem, com nada. E quando eu recebi aquela notícia de que nós iríamos para Israel, isso foi em fevereiro, a gente foi em abril, eu fiquei preocupada, eu achei aquilo maravilhoso, mas fiquei preocupada. Por quê? Porque como que eu teria dinheiro para poder passar o tempo lá, comer, fazer as coisas que seriam feitas lá? E eu fiquei preocupada, porque eu não tinha me organizado para aquela viagem em nenhum aspecto, nem de tempo, nem financeiro, nada. E aí aconteceu que a gente foi para lá, e naquele mês em que a gente foi para Israel, foi o mês em que a nossa empresa mais faturou. No mês seguinte, ela voltou para o patamar onde ela geralmente ficava. Por que eu estou compartilhando isso aqui com vocês? Para vocês terem uma ideia de como a nossa visão afeta as coisas que Deus pode fazer na nossa vida. Eu cheguei, escrevi numa caderneta que eu tinha aquele desejo de realizar aquilo, mas as minhas circunstâncias jamais eram favorecedoras para que eu realizasse aquela viagem. E Deus viu no meu coração algo e Ele proporcionou aquela viagem para mim. E eu estava lendo lá em Números 13 que fala sobre 12 espias que são enviados para verem uma terra, né? A terra prometida que Deus havia prometido para o povo. Somente 2 deles, Caleb e Josué, voltaram com um relatório positivo daquela terra. Os outros 10 voltaram com um relatório negativo sobre aquela terra. Eles chegaram a dizer, eles são muito mais fortes que nós, a gente não vai conseguir entrar naquela terra. E somente 2, Josué e Caleb, olharam para a terra, viram que precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva daquele lugar. Aquela terra é extremamente próspera. E isso é real, porque eu tive lá, eu vi o tamanho das romãs que Israel produz, são romãs enormes, gigantescas. E o que eu quero trazer reflexão para vocês nessa noite? Da mesma maneira que Deus fez algo na minha vida que eu não imaginava que poderia acontecer, porque as minhas circunstâncias não eram nem um pouco, não eram favoráveis para eu fazer aquela viagem, para aquilo acontecer na minha vida. Eu quero trazer isso para vocês hoje. Se vocês fossem os 12 espias que foram enviados para aquela terra, imagina hoje a terra prometida como algo que vocês querem muito mudar na vida de vocês. De repente, um emprego que você não está mais feliz, lá você gostaria de trabalhar com algo que você gosta de verdade. De repente, algo na sua vida financeira que você gostaria de melhorar, mais tempo de qualidade com seu esposo, porque hoje você vive na correria. De repente, você gostaria de ter experiências mais profundas com Deus. Não importa o que você queira hoje, não importa o que é a sua terra prometida. Ou de repente você gostaria que Deus enviasse um cônjuge para você, uma pessoa boa para estar ao seu lado, caminhar com você. Ou você gostaria de ser uma mãe melhor. Se imagina a sua terra prometida aí.
Olhando ao seu redor hoje, você voltaria como Caleb e Josué, olharia para as suas circunstâncias hoje e daria um relatório positivo? Porque Caleb chegou a dizer: vamos lá agora, vamos entrar naquela terra agora, com certeza nós vamos conquistá-la. Caleb disse isso. E os outros 10 não. Eles olharam para aquilo que estava acontecendo lá naquele lugar, que Deus já tinha dito que seria deles, e trouxeram um relatório negativo. E o pior, eles contaminaram todo o povo com o relatório negativo deles. Falando em autoimagem, eu sempre tenho batido nessa tecla e repetido isso aqui. A autoimagem que você tem sobre você vai determinar os lugares que você vai acessar. Hoje, fala de uma maneira bem sincera, qual relatório você faz da sua vida? Você faz um relatório positivo, como fez Josué e Caleb, ou você traria um relatório negativo, como a maioria fez, os 10 espias que voltaram com relatório negativo? Você acredita que você é capaz de mudar a sua realidade e conquistar coisas boas para sua vida, porque Deus quer que você conquiste? Ou você não acredita nisso? Me conta aqui nesse grupo.